Exatamente agora, enquanto o relógio marca as horas e o mundo segue em sua rotina cega, algo terrível começou a se mover nas sombras da humanidade. O que Padre Pio viu em suas visões mais angustiantes não é mais uma ameaça distante, mas uma realidade que está batendo à sua porta neste exato segundo. Sinais estranhos no céu, o comportamento inexplicável da natureza e o esfriamento súbito do amor entre os homens são apenas o prefácio de uma tragédia que ele previu com precisão matemática. O tempo de aviso terminou, e o que se manifestou às 21h14 é o gatilho para uma série de eventos que ninguém, absolutamente ninguém, está preparado para enfrentar sozinho. Padre Pio gritava em suas orações, sangrava em seus estigmas e chorava por uma geração que escolheu ignorar os alertas do céu para viver em uma ilusão de segurança. Ele descreveu um momento de escuridão profunda, não apenas física, mas uma treva que invade a alma e paralisa o coração daqueles que não possuem a marca da proteção divina. O que está acontecendo agora é o cumprimento de um segredo guardado sob 7 chaves no convento de San Giovanni Rotondo, uma revelação que faria o homem mais corajoso do mundo cair de joelhos em desespero se soubesse a verdade completa. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Não ignore os arrepios que você sente ao ler estas palavras, pois o seu anjo da guarda está tentando lhe avisar que o cerco se fechou e o tempo de preparação acabou. As profecias de Padre Pio falam de um estrondo que será ouvido em todo o planeta, um sinal de que a paciência divina chegou ao seu limite, e que a terra começará a purgar o pecado que a sufoca. Muitos olharão para trás com arrependimento, desejando ter ouvido quando ainda havia luz, mas para aqueles que esperarem o caos total começar, o caminho para a segurança será estreito e cheio de espinhos. Se você não quer que o mal toque sua família e seus filhos neste tempo de escuridão, digite agora: S.O. Miguel Proteja Meus Filhos. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio sentia o cheiro de enxofre impregnando o ar pesado do confessionário, um sinal claro de que o inimigo não estava apenas rondando, mas estava ali, cara a cara, tentando corromper uma alma fragilizada que buscava a luz. O silêncio era interrompido apenas pela respiração ofegante daquela figura oculta nas sombras, cujos olhos pareciam queimar com um ódio ancestral que nenhuma oração comum poderia dissipar naquele momento de alerta extremo e urgente. O santo de Pietrelcina sabia que cada segundo era vital, pois o segredo que aquela alma carregava não era apenas um pecado, mas uma maldição que ameaçava destruir gerações inteiras de uma família devota que agora corria um perigo iminente, sem sequer desconfiar da cilada armada pelo maligno. Ele apertou o terço entre os dedos, sentindo as chagas arderem como se o próprio fogo do purgatório estivesse sendo derramado sobre suas mãos para selar a salvaço daquele que buscava misericórdia contra todas as probabilidades. A figura então sussurrou palavras que não pareciam humanas, uma voz gutural que tentava intimidar o frágil corpo de Padre Pio, mas o espírito do santo estava blindado pela graça divina, pronto para o embate que decidiria o destino espiritual de todos os que assistissem a essa revelação hoje. A tensão no ambiente era tão palpável que as paredes de madeira do confessionário pareciam gemer sob a pressão de uma força invisível que tentava impedir a todo custo que a verdade fosse revelada para o mundo. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. De repente, um clarão de consciência atingiu o penitente, e Padre Pio viu, através do dom da bilocação, que o perigo não estava apenas ali, mas na casa de alguém que ouve esta mensagem agora, onde uma sombra se esconde nos cantos esperando o momento de fraqueza. Ele ordenou com autoridade que o mal se retirasse, não com suas próprias forças, mas invocando o exército celestial que nunca perde uma batalha contra as trevas que tentam nos consumir e nos afastar do caminho da retidão. A batalha espiritual se intensificava a cada palavra proferida, e o suor escorria pela testa do santo enquanto ele lutava para resgatar aquela vida das garras de um destino cruel, sabendo que a proteção divina é a única barreira real contra as armadilhas que o mundo coloca. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite S.O. Miguel Proteja Meus Filhos. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. O inimigo tentava lançar dúvidas na mente do fiel,
sussurrando que a esperança havia acabado e que o perdão era uma ilusão inalcançável para alguém com tantas falhas. Mas Padre Pio sorriu com a certeza de quem conhece o poder avassalador do amor. O ar tornava-se cada vez mais rarefeito, como se a própria natureza estivesse prendendo o fôlego diante da magnitude do confronto entre a luz e as trevas que se desenrolava naquele pequeno espaço sagrado, servindo de aviso para todos nós. O segredo da vitória, Padre Pio sabia, estava na humildade e na persistência de quem não se deixa abalar pelas tempestades, pois o Senhor está no comando do barco, mesmo quando as ondas parecem querer nos naufragar. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. No auge da agonia espiritual, uma paz sobrenatural começou a invadir o recinto, sinalizando que a intercessão da Virgem Maria havia sido aceita e que o manto protetor estava sendo estendido sobre todos aqueles que clamam por socorro. As correntes que prendiam aquela alma começaram a se quebrar uma a uma, produzindo um som espiritual que ecoava como trovões de liberdade, garantindo que o mal não teria a última palavra naquela vida que agora renascia. Padre Pio olhou profundamente nos olhos do homem à sua frente e viu a transformação ocorrer em tempo real, o ódio sendo substituído por lágrimas de arrependimento profundo que lavavam a alma de toda a sujeira acumulada por anos. Se você crê que uma porta vai se abrir na sua saúde hoje, digite o seu nome e eu recebo a cura. Declare: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Ele sabia que o que aconteceu ali não foi apenas um milagre isolado, mas um alerta para que todos acordem para a realidade da guerra espiritual que vivemos diariamente sem perceber o perigo constante que nos rodeia. A revelação que veio a seguir foi ainda mais impactante, pois envolvia um segredo guardado há décadas que estava impedindo que as bênçãos de prosperidade e saúde alcançassem aquela linhagem familiar, mas que hoje seria finalmente quebrado. Padre Pio instruiu o fiel a nunca mais olhar para trás, pois o passado de dor e pecado havia sido sepultado na misericórdia infinita de um pai que nunca desiste de seus filhos desgarrados, por mais longe que tenham ido. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Enquanto o homem saía do confessionário, Padre Pio sentiu um novo peso em seus ombros, sabendo que o inimigo não aceitaria a derrota facilmente e que novas provações viriam para testar a fé de todos os envolvidos. Ele se ajoelhou e começou a interceder por você, que sente o coração acelerado neste momento, sabendo que esta mensagem chegou aos seus ouvidos por um propósito divino que vai muito além da simples compreensão humana e lógica. O perigo é real, mas a proteção de Deus é infinitamente superior. E hoje você está sendo convocado a assumir sua postura de guerreiro espiritual para defender sua casa e aqueles que você ama das investidas do mal. Se você quer que Deus blinde sua casa contra toda inveja, escreva: Deus proteja meu lar. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. As paredes da igreja pareciam pulsar com uma energia sagrada enquanto o santo continuava sua oração fervorosa, pedindo que cada pessoa que tivesse contato com este testemunho fosse revestida da armadura de Deus para resistir no dia mau. Ele via, em suas visões místicas, que muitos estavam sendo libertos de vícios, depressões e amarras financeiras, apenas por se abrirem para a verdade contida nas palavras de um humilde frade que carregava as marcas de Cristo. O segredo revelado por Padre Pio é que a oração é a chave que abre todas as portas, mas a confiança cega na vontade divina é o que sustenta o fiel durante a travessia do deserto sombrio. Não saia daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. O santo então se levantou e caminhou em direção ao altar, sentindo que a batalha daquela tarde havia sido vencida, mas que a guerra continuava em cada coração que ainda duvida do amor do Criador e da sua justiça. Ele parou diante da imagem da Senhora das Dores e ofereceu seu próprio sofrimento pela conversão dos pecadores e pela proteção das famílias que estão sob ataque cerrado das forças invisíveis que tentam destruir a paz. A mensagem de hoje é clara: não temas, pois aquele que está em ti é maior do que aquele que está no mundo, e a vitória já foi decretada no alto da cruz por aquele que nos amou primeiro. Digite o nome de uma pessoa que você quer que Deus visite com um milagre agora. Declare amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio sabia que muitos duvidariam de suas palavras,
mas os sinais que acompanhavam seu ministério eram provas incontestáveis de que o céu estava agindo de forma extraordinária através de sua pequena e sofrida existência humana. Ele viu que uma grande tempestade se aproximava, não de chuva e vento, mas de confusão mental e espiritual, e que apenas aqueles que estivessem fundados na rocha da fé conseguiriam permanecer de pé sem vacilar. O alerta que ele deixou para nós é para que vigiemos e oremos sem cessar, pois o adversário anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar a qualquer instante de descuido ou soberba. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. A revelação final daquele dia foi que muitos milagres estão retidos por falta de perseverança na oração, e que o inimigo usa o cansaço e o desânimo como armas principais para fazer com que os filhos de Deus desistam de suas bênçãos. Padre Pio encoraja você agora a não entregar os pontos, a continuar batendo na porta do céu com confiança, pois o Pai ouve cada suspiro e cada lágrima derramada no segredo do seu quarto em momentos de dor. A salvação está mais próxima do que você imagina, e o que parece ser o fim é apenas o começo de uma nova história escrita pelo dedo de Deus na sua trajetória de vida e superação. Se você precisa de uma resposta urgente de Deus, digite Senhor, me ouve. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. O santo sentiu uma alegria profunda ao perceber que sua missão de intercessor estava alcançando corações distantes, rompendo as barreiras do tempo e do espaço para trazer conforto e esperança a quem se sentia completamente abandonado pela sorte. Ele via que as chagas em seu corpo não eram apenas um sinal de dor, mas um canal de graça por onde o sangue redentor fluía para curar as feridas mais profundas da alma humana que clama por redenção. Cada estigma que ele carregava era um lembrete vivo de que o sofrimento, quando oferecido com amor, tem o poder de transformar a realidade e arrancar almas do abismo da perdição eterna para a glória. Tem um livro esperando por você no primeiro comentário. Ele foi feito para quem está precisando de uma palavra de Deus. Baixe e diga: eu precisava disso hoje. A luz que emanava do sacrário parecia envolver Padre Pio em um abraço divino, confirmando que sua luta contra as trevas era a luta do próprio Cristo, que continua a sofrer em seus membros para que todos tenham vida em abundância. Ele sussurrou uma última oração por você que está lendo estas palavras, pedindo que o anjo da guarda seja seu guia constante e seu escudo protetor em todas as situações de perigo que possam surgir no seu caminho. O segredo para uma vida de paz, segundo o santo, é abandonar-se inteiramente nos braços da providência, sem questionar os métodos que Deus usa para nos moldar e nos tornar santos. Se você confia que Deus está cuidando de tudo, deixe o seu amém. Escreva Jesus: eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio então se retirou para sua cela, mas sua presença espiritual continuou a ecoar pelos corredores do convento e pelos corações de todos os que tiveram a coragem de ouvir o seu chamado para a conversão sincera e profunda. Ele sabia que o mundo passaria por grandes provações, mas que a igreja permaneceria firme como o farol que guia os navegantes em meio à escuridão mais densa das noites de tempestade furiosa e incerta. O convite de Agoge é para que você seja uma dessas luzes, refletindo a glória de Deus em meio a uma geração que parece ter perdido o sentido da vida e a esperança em um futuro melhor e mais justo. No comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. A força de Padre Pio não vinha de si mesmo, mas da sua união íntima com o crucificado, que o sustentava em meio aos ataques violentos do demônio, que tentava a todo custo interromper sua missão de salvação de almas preciosas. Ele ensinou que o sofrimento aceito com paciência é a escada mais curta para o céu, e que cada provação que enfrentamos é uma oportunidade de demonstrar nossa fidelidade ao Senhor que nos deu tudo o que temos. Agora, sinta essa força entrando em sua vida, renovando suas energias e expulsando todo o medo que tentava paralisar seus passos em direção à felicidade eterna que Deus preparou para os seus. Digite SEO Protegido, se você acredita que nenhum mal prevalecerá contra você. Presta atenção, no primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Os olhos de Padre Pio, embora muitas vezes cansados pela vigília e pela dor, brilhavam com a luz de uma revelação que o mundo não pode dar, a revelação de que o amor de Deus é a única força capaz de vencer a morte. Ele via que muitos buscavam milagres externos,
Mas o maior milagre é a transformação do coração de pedra em um coração de carne, capaz de perdoar, de amar e de servir sem esperar nada em troca nesta terra. O perigo de se viver sem Deus é a maior ameaça que um ser humano pode enfrentar. E o santo dedicou cada batida do seu coração para alertar o mundo sobre essa realidade espiritual negligenciada por tantos. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. Enquanto as sombras da noite envolviam o convento de San Giovanni Rotondo, a oração de Padre Pio subia como incenso ao trono do Altíssimo, garantindo que as bênçãos solicitadas seriam derramadas no tempo certo e na medida exata da necessidade de cada um. Ele viu que você, neste exato momento, está passando por uma encruzilhada e precisa de uma direção clara para não se perder nos labirintos da vida. E sua intercessão está sendo a bússola que aponta o norte. O segredo foi revelado. Você não está sozinho nesta batalha, pois o exército de Deus está acampado ao seu redor para garantir que você chegue ao seu destino final com vitória e honra. Deixe o nome de um familiar, que precisa de libertação espiritual urgente. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio muitas vezes dizia que, após sua morte, faria muito mais barulho do que em vida. E hoje vemos o cumprimento dessa promessa em cada testemunho de cura e de conversão que surge ao redor do globo terrestre em seu nome. Ele continua a ser o terror dos demônios e o consolo dos aflitos, provando que a santidade é o caminho de maior poder que um homem pode trilhar, deixando um rastro de luz por onde quer que passe seu legado espiritual. Agora, essa luz está brilhando sobre você, dissipando as trevas da incerteza e trazendo a clareza necessária para que você tome as decisões certas que mudarão o rumo da sua história para sempre. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário, um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. A urgência deste chamado não pode ser ignorada, pois o tempo da misericórdia é um dom precioso que deve ser aproveitado com toda a intensidade antes que as portas se fechem e as oportunidades de mudança se dissipem como o nevoeiro da manhã. Padre Pio exorta você a fazer um exame de consciência sincero e a buscar a reconciliação com o Criador, pois somente em Deus a nossa alma encontra o repouso e a segurança que tanto almejamos em meio ao caos. A salvação é um convite pessoal e intransferível, e a sua resposta a God determinará o nível de paz e de proteção que você e sua família desfrutarão nos próximos dias e anos que virão. Se você crê que a sua história vai mudar a partir de hoje, digite Eu Creio no Milagre. No comentário fixado tem algo que você precisa. Um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare: vou rezar com fé. O santo via que a maior fraqueza do homem moderno é a falta de silêncio interior, o que o torna surdo à voz de Deus e vulnerável às sugestões malignas que levam ao desespero e à destruição dos valores mais sagrados do ser humano. Ele nos ensina que é no silêncio do coração que Deus fala e que os grandes segredos da vida espiritual são revelados, àqueles que sabem esperar com paciência e humildade aos pés da cruz de Cristo. Agora, tente silenciar as preocupações que gritam em sua mente e ouça o sussurro da graça que diz que tudo ficará bem, pois o Senhor da vida tem o controle de todas as coisas em suas mãos poderosas. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Cada palavra de Padre Pio era como um dardo de fogo que atingia o alvo da verdade, desmascarando as mentiras do mundo e apontando para a única realidade que realmente importa, a eternidade que nos aguarda após esta breve jornada terrena de aprendizado. Ele não tinha medo de falar sobre o perigo do inferno e a necessidade da penitência, pois seu amor pelas almas era tão grande que ele preferia sofrer todas as dores do mundo a ver uma única pessoa se perder para sempre. O alerta de hoje é um gesto de amor extremo do céu para com você. Um lembrete de que você foi criado para o infinito e que nada menos que Deus pode satisfazer plenamente o seu coração. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, escreva: Vem, Espírito Santo. Escreva: Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. A intercessão de Padre Pio é como um escudo invisível que detém as setas inflamadas do maligno que são lançadas contra nós nos momentos de maior vulnerabilidade emocional e física que enfrentamos ao longo da nossa existência comum. Ele viu que você está sendo alvo de uma investida espiritual que tenta roubar sua alegria e sua paz, mas agora ele se coloca diante de você como um defensor implacável, ordenando que todo mal recue e que a luz de Deus prevaleça. O segredo da proteção contínua é a oração do Santo Rosário, que Padre Pio chamava de sua arma contra o exército das trevas e a chave para obter todas as graças necessárias para a salvação.
O comentário fixado guarda um segredo. Um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva. Fui privilegiado por receber isso. Sinta a presença do Santo de Pietrelcina ao seu lado agora, trazendo o conforto de um pai e a autoridade de um profeta que conhece o seu sofrimento e não descansa enquanto não vir a sua vitória se manifestar plenamente. Ele sabe que as lutas financeiras têm tirado o seu sono, que os conflitos familiares têm ferido o seu coração, mas ele garante que a providência divina está preparando uma saída onde parece não haver caminho algum. A fé é o que move a mão de Deus, e quando você se une em oração com um santo tão poderoso como Padre Pio, o impossível começa a se tornar realidade diante dos seus olhos atônitos e maravilhados pela bondade do Pai. Digite Deus é meu pastor, se você confia que nada lhe faltará. O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare: meu destino está nas mãos de Deus. O mistério da vida de Padre Pio continua a intrigar sábios e céticos, mas para os que têm fé, sua vida é uma prova clara de que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes e os humildes para exaltar a sua glória diante de todas as nações. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas na capacidade de se tornar pequeno para que Deus cresça em nós e realize as suas obras maravilhosas através da nossa fragilidade humana ilimitada. O segredo foi revelado para aqueles que têm olhos para ver. A santidade é a aventura mais emocionante que alguém pode viver, e o convite está estendido a você hoje, agora, neste exato momento de decisão. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. A urgência deste vídeo é para que você não deixe para amanhã a decisão de se aproximar de Deus, pois o amanhã é uma promessa que ninguém pode garantir, enquanto o agora é o tempo da graça e da salvação que bate à sua porta com insistência. Padre Pio está intercedendo por você para que a semente desta palavra caia em terra boa e produza frutos abundantes de fé, esperança e caridade, mudando não apenas a sua vida, mas a de todos os que estão ao seu redor. O perigo de ignorar este chamado é grande, mas a recompensa de aceitá-lo é infinita, e o céu inteiro está assistindo à sua reação diante deste alerta divino que acaba de receber. Se você acredita que Deus ouve sua oração, digite Deus me ouve. Escreva: Deus sabe o que faz se confia mesmo sem entender. Padre Pio via que a humanidade caminha para um abismo de indiferença, onde o sagrado é banalizado e o pecado é chamado de liberdade, mas ele também via que um pequeno resto fiel manteria a chama da fé acesa até o fim dos tempos. Ele convida você a fazer parte desse grupo de almas eleitas que não se dobram diante dos falsos ídolos do mundo e que mantém os olhos fixos na coroa da glória que não murcha nem perde o seu esplendor com o passar dos séculos. O segredo da perseverança é a comunhão frequente e a confissão humilde, meios que o próprio Cristo deixou para nos fortalecer na caminhada rumo à pátria celestial onde não haverá mais dor nem choro. Não passa batido pelo primeiro comentário. Tem um livro ali que foi preparado com oração. Baixe e volte para dizer: recebi com gratidão. Sinta agora a bênção especial de Padre Pio descendo sobre você e sua família, quebrando maldições hereditárias, curando enfermidades do corpo e da alma, e abrindo as janelas do céu para que uma chuva de bênçãos incalculáveis seja derramada sobre sua casa. Ele é o santo dos casos impossíveis, o amigo dos pecadores e o mestre da vida espiritual, e sua amizade é um tesouro que dinheiro nenhum pode comprar, mas que a fé sincera pode conquistar com facilidade e alegria. Agora, respire fundo e sinta a paz que excede todo o entendimento preenchendo cada espaço vazio do seu ser, pois o Senhor da Glória acaba de entrar em sua vida para nunca mais sair. Digite Amém se você recebe essa bênção agora. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. A história de Padre Pio é um testemunho vivo de que o sobrenatural está muito mais perto de nós do que imaginamos, e que a barreira entre o céu e a terra é tênue para aqueles que vivem em estado de graça e de oração constante. Ele via os anjos, conversava com as almas do purgatório e lutava fisicamente contra os demônios, tudo para nos mostrar que a vida não se resume ao que vemos com nossos olhos físicos e limitados pela matéria. O segredo revelado é que somos cidadãos do céu em viagem pela terra, e que nossa verdadeira casa está sendo preparada com amor por aquele que nos conhece pelo nome e nos ama com um amor eterno e incondicional. Se você crê que Deus está preparando o melhor para você, digite Eu confio. Escreva Eu creio no impossível se acredita que Deus faz milagres.
Padre Pio alertava que o mundo tenta nos distrair com barulhos inúteis para que não percebamos o perigo da perda da nossa alma, que é o nosso bem mais precioso e que deve ser guardado com todo o zelo e cuidado possíveis. Ele nos ensina a valorizar cada minuto da nossa existência como uma oportunidade única de servir a Deus e combater as forças das trevas que tentam nos desviar do caminho da salvação. O perigo é real e está mais próximo do que você imagina. Padre Pio via o que nossos olhos humanos ignoram. Ele enxergava as sombras que cercam as almas vacilantes, esperando um único momento de distração para lançar o ataque final. O alerta que ele nos deixou é claro: não há tempo para tibieza. Ou somos de Deus, ou o mundo nos devorará com suas falsas promessas de felicidade momentânea. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Padre Pio recebia visitas frequentes de almas do purgatório, e muitas vezes era atacado fisicamente por entidades malignas que queriam impedi-lo de salvar pecadores. Certa noite, o barulho em sua cela era tão ensurdecedor que os outros frades pensaram que o teto estava desabando. Era o inimigo tentando silenciar a voz daquele que resgatava almas do abismo. Ele sabia que cada confissão arrancava uma alma das garras do inferno, e isso enfurecia as potestades do mal. Se você quer que o sangue de Jesus proteja sua casa de todo mal agora, digite: Sangue de Cristo tem poder. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. O segredo revelado por Padre Pio para vencer essas batalhas era a vigilância constante. Ele dizia que o demônio é como um cão raivoso acorrentado. Ele só morde quem se aproxima demais. O problema é que hoje as pessoas estão brincando com o perigo, abrindo portas através de práticas duvidosas e do afastamento dos sacramentos. Agora é o momento de fechar essas brechas antes que o dano seja irreversível para sua família. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Peça agora pela saúde de quem você ama nos comentários, escrevendo: Senhor, cura e proteja minha família. Lembre-se de que cada provação que você enfrenta é um degrau para sua santificação. Padre Pio sofria dores atrozes, não apenas pelas chagas de Cristo em seu corpo, mas pela dor de ver tantos corações endurecidos. Ele chorava amargamente porque sabia que a salvação é um presente que muitos desprezam. Cuidado para não ser aquele que ignora os sinais que Deus coloca no seu caminho agora. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A urgência da conversão é o tema central de todas as suas visões. Ele descrevia o mundo como um campo de batalha onde as almas são o prêmio. Se você sente um peso inexplicável, uma tristeza profunda ou uma sensação de que está sendo perseguido por má sorte, entenda: isso pode ser um ataque espiritual direto. Padre Pio ensinava que a oração é a única armadura capaz de refletir as setas inflamadas do maligno. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite: S.O. Miguel proteja meus filhos. Houve um caso famoso em que um homem tentou enganar Padre Pio no confessionário, escondendo pecados graves. O santo, possuindo o dom da cardiognose, ou seja, a leitura dos corações, parou a confissão e disse: você pensa que pode enganar a Deus. Aquele homem saiu dali transformado, tremendo diante da revelação de que nada fica oculto aos olhos do Criador. Esse mesmo olhar está sobre você agora, convidando ao arrependimento sincero. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu, e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Muitos perguntavam a Padre Pio como suportar as dificuldades financeiras e as doenças. Ele respondia que o sofrimento aceito com amor é a moeda que compra o céu. Mas ele também alertava que o desespero é um pecado contra a esperança. Quando você desiste, você dá ao inimigo a vitória que ele tanto deseja. Levante-se hoje com a força de quem sabe que o capitão do seu barco é o próprio Cristo. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé.
Baixe agora, antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A revelação sobre o fim dos tempos também fazia parte das preocupações de Padre Pio. Ele falava de um tempo onde a fé se esfriaria e os homens se tornariam amantes de si mesmos. Esse tempo parece ter chegado. O perigo de se perder na multidão de informações inúteis é imenso. Por isso, foque no que é eterno. A salvação da sua alma deve ser sua prioridade absoluta, acima de qualquer bem material ou status social. Eu separei um material especial no comentário fixado. Um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Se você precisa de um milagre impossível, escreva agora: Senhor, eu creio no eu poder. Padre Pio dizia que o seu anjo da guarda está sempre ao seu lado, mas que muitas vezes você o ignora como se ele fosse um estranho. Ele enviava seu próprio anjo para ajudar as pessoas em perigo. Imagine a força que está à sua disposição e você não utiliza por falta de fé. Comece agora a conversar com seu protetor celestial e peça que ele guarde seus passos contra as ciladas que o mundo preparou para você. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. O inimigo usa o medo para paralisar você. Ele sussurra que você não é digno, que seus pecados são grandes demais e que Deus te abandonou. Isso é uma mentira deslavada. Padre Pio combatia essa mentira mostrando que a misericórdia de Deus é um oceano sem fundo. Se você se arrepende, o passado é apagado. O que importa é o que você vai fazer a partir deste exato momento para mudar sua história. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Certa vez, uma mulher desesperada foi até o convento de San Giovanni Rotondo pedindo a cura para seu filho desenganado pelos médicos. Padre Pio olhou para ela e disse: tenha fé, o Senhor não é surdo. Dias depois, o milagre foi revelado a todos. O que parecia impossível para a ciência tornou-se uma prova viva da glória de Deus. Se os médicos ou o mundo disseram não para você, lembre-se que a última palavra vem do alto. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário. Um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. Digite amém para selar as bênçãos que estão chegando na sua casa hoje. Não ignore os sinais de cansaço espiritual. Se você sente que sua fé está morrendo, é porque o inimigo conseguiu cortar seu suprimento de oração. Padre Pio afirmava que uma alma que não reza é como um jardim sem água. Logo tudo murchará e morrerá. Hoje é o dia de reabrir a fonte. Não deixe para amanhã o que pode salvar sua paz interior ainda neste instante. O tempo é um recurso que não volta atrás. No comentário fixado deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. Padre Pio enfrentava o Barabau, como ele chamava o demônio, em lutas corporais que deixavam hematomas reais. Ele fazia isso para que nós não tivéssemos que enfrentar o peso total da maldade. Ele se oferecia como vítima expiatória. Ao entender esse sacrifício, percebemos que a vida cristã não é um passeio, mas uma guerra. Mas é uma guerra onde o vencedor já foi determinado na cruz do Calvário. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: eu quero mais de Deus. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O segredo da paz de Padre Pio, mesmo em meio a tanta dor, era sua união com a Virgem Maria. Ele chamava o terço de arma. Dizia que Maria é o atalho mais rápido para chegar ao coração de Jesus. Se você está perdido em um labirinto de problemas, entregue a ponta do fio para a Mãe do Céu. Ela conhece o caminho de saída e não permitirá que nenhum de seus filhos se perca nas trevas exteriores. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. Se você crê que a sua vitória está sendo escrita por Deus, digite: Vitória em nome de Jesus. A inveja e o mal olhado são dardos que o mundo lança contra aqueles que buscam a luz. Padre Pio via esses ataques como poeira que tenta empanar o brilho da alma. Ele recomendava a comunhão frequente como o maior antídoto contra qualquer feitiçaria ou negatividade.
Se você se sente carregado, procure o banquete da Eucaristia. Nada que venha do inferno pode resistir à presença real do corpo de Cristo dentro de você. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. Havia um perigo constante que Padre Pio sempre mencionava: a língua. Ele dizia que as fofocas e os julgamentos matam mais do que a espada. Muitas vezes, o mal entra em nossa casa através do que falamos ou do que permitimos que os outros falem em nossa presença. Alerta: proteja seus ouvidos e sua boca. Uma casa onde se reza e não se critica é um forte inexpugnável contra as investidas do demônio. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: eu abri meu coração para Deus. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Considere agora a importância de cada pequeno sacrifício. Padre Pio não se tornou um santo da noite para o dia. Foi uma vida de nãos ao próprio ego e sims à vontade divina. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ter a força para fazer o que é certo, mesmo quando dói. O mundo tenta te convencer do contrário, mas o caminho largo leva à destruição, enquanto a porta estreita conduz à vida eterna. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. Peça a intercessão de Padre Pio agora, escrevendo: Padre Pio, rogai por nós. Sabe aquele problema que parece não ter solução? Padre Pio olhava para situações assim e apenas sorria, dizendo para esperar no Senhor. Ele sabia que o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes o que chamamos de demora é, na verdade, o tempo de maturação da nossa própria fé. Não tente apressar a mão de Deus. Apenas confie que Ele está movendo as peças certas nos bastidores da sua vida para o seu bem maior. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: eu quero essa transformação. A disciplina na oração é fundamental. Padre Pio acordava de madrugada para rezar. Ele dizia que quem não reza pela manhã já começa o dia derrotado. O mundo espiritual não dorme. Enquanto você descansa, o inimigo planeja como derrubar sua paciência, seu casamento ou sua saúde. Agora, assuma o compromisso de dedicar os primeiros minutos do seu dia ao Criador. Essa pequena mudança repelirá as trevas da sua jornada. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. Declare amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. Muitos vinham de longe apenas para ver Padre Pio celebrar a missa. Eles diziam que naquele momento, o tempo parava. Ele revivia o Calvário de forma mística. Suas lágrimas durante a consagração revelavam a profundidade do mistério que muitos de nós tratamos com indiferença. Cuidado para não se tornar um cristão de rotina. Peça hoje a graça de sentir o mesmo amor que Padre Pio sentia pela Eucaristia, o pão dos anjos que nos sustenta no deserto. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. Se você acredita que Deus está abrindo portas onde não havia saída, digite: portas abertas pelo Senhor. Padre Pio tinha um recado especial para os jovens. Não deixem que o mundo roube sua pureza. Ele via a juventude como um tesouro que deve ser guardado para Deus. Hoje as tentações estão em cada tela, em cada conversa, em cada esquina. Mas ele garantia que quem se mantém fiel na juventude terá uma velhice cheia de paz e sabedoria. Salvaço é o foco, e a pureza é o espelho que reflete a luz de Deus em meio à escuridão moral. Corre no primeiro comentário e baixe o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve: meus olhos foram abertos. Ele falava sobre a importância do silêncio. Em um mundo barulhento, a voz de Deus é um sussurro que só pode ser ouvido no recolhimento do coração. Se você está confuso, pare de procurar respostas no mundo exterior. Feche a porta do seu quarto, silencie seus pensamentos e peça: fala, Senhor, que teu servo ouve. Padre Pio encontrava todas as soluções para os problemas mais complexos no silêncio diante do sacrário. No comentário fixado tem algo que você precisa. Um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare: vou rezar com fé. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus.
O perigo de negligenciar a oração em família é um dos maiores alertas que podemos extrair da vida deste santo. Ele dizia que uma família que reza unida permanece unida. O divórcio, as brigas entre pais e filhos, os vícios, tudo isso encontra terreno fértil onde a oração foi abandonada. Agoge, reúna os seus, mesmo que seja por 5 minutos, e clame a proteção de Deus sobre o seu lar. O inimigo não suporta a harmonia de uma família que teme ao Senhor. Tem um tesouro escondido no primeiro comentário. Um livro que está curando corações. Baixe agora e escreva: Meu coração está sendo curado. Digite S.O. Bento, Livre-nos do Mel, para afastar toda inveja da sua vida. Padre Pio também nos advertia sobre o pecado da omissão. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Muitas vezes, perdemos oportunidades de ser a mão de Deus na vida de alguém por puro egoísmo ou pressa. Ele, mesmo exausto e doente, atendia a todos com paciência heróica. Olha ao seu redor agora. Quem Deus colocou no seu caminho que está precisando de uma palavra, de um prato de comida ou apenas de um sorriso? O livro que deixei no comentário fixado está mudando destinos. São palavras de Padre Pio que tocam a alma. Garanta o seu e declare: Meu destino está nas mãos de Deus. Houve um momento em que as autoridades da igreja proibiram Padre Pio de exercer seu ministério publicamente. Foram anos de isolamento. Ele obedeceu sem reclamar, mesmo sendo uma injustiça. Essa é a marca de um verdadeiro santo, a obediência. Ele nos ensina que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus ou as decisões dos homens, a submissão humilde abre as comportas do céu. O segredo está em confiar que Deus escreve certo mesmo em linhas tortas. Não passa batido pelo primeiro comentário. Tem um livro ali que foi preparado com oração. Baixe e volte para dizer: Recebi com gratidão. Digite eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Ele via o sofrimento como um beijo de Jesus. Essa visão é incompreensível para o mundo moderno, que busca o prazer a qualquer custo. Mas Padre Pio sabia que a dor é um convite para estarmos mais próximos da cruz. Se você está carregando uma cruz pesada hoje, não a arraste com murmuração. Carregue-a com dignidade, sabendo que Jesus caminha ao seu lado, ajudando a suportar o peso. A recompensa eterna fará toda dor parecer um breve momento. No comentário fixado está o livro que vai te aproximar de Padre Pio. Baixe agora enquanto ainda tem. Depois declare: Padre Pio agora caminha comigo. Se você confia que o Senhor suprirá todas as suas necessidades, escreva: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O alerta final de Padre Pio é sobre a eternidade. Ele dizia que a vida aqui é apenas uma sombra, uma passagem rápida. Estamos todos na sala de espera para o encontro definitivo com o Criador. Como você quer ser encontrado? Com as mãos cheias de obras de amor ou com o coração cheio de vaidades passageiras? Agora hoje é o dia de arrumar a casa da sua alma, de pedir perdão e de recomeçar com foco naquilo que realmente importa, a vida eterna. O primeiro comentário guarda um segredo. Um livro com revelações de Padre Pio que poucos tiveram acesso. Baixe e escreva: Fui privilegiado por receber isso. Padre Pio tinha uma conexão profunda com as almas do purgatório. Ele dizia que mais almas de mortos subiam aquela montanha para lhe pedir orações do que pessoas vivas. Isso nos revela o perigo de esquecermos daqueles que já partiram. Eles dependem de nossos sufrágios. Quando você reza por uma alma no purgatório, você ganha um intercessor eterno no céu. Revelado, a caridade não termina com a morte. Ela se torna ainda mais necessária. Vai no comentário fixado e garante seu livro. São orações que Padre Pio rezava na madrugada. Baixe e declare: Vou orar como Padre Pio orava. Deixe, Pai, eu aceito se confia na vontade de Deus para você. A humildade de Padre Pio era tamanha que ele se considerava o maior dos pecadores. Ele não buscava fama, embora o mundo inteiro o procurasse. Ele nos ensina que quanto mais nos diminuímos, mais Deus cresce em nós. O orgulho é a raiz de todos os males e a queda de muitos que começaram bem na fé. Rejeite agora todo o sentimento de superioridade e peça um coração manso e humilde como o de Jesus. Esse é o único caminho para a verdadeira santidade. Tem um livro esperando por você no primeiro comentário. Ele foi feito para quem está precisando de uma palavra de Deus. Baixe e diga: Eu precisava disso hoje. Se você quer receber uma chuva de bênçãos na sua vida financeira e familiar, digite: Abre as janelas do céu, Senhor. Lembre-se da promessa de Padre Pio: Eu ficarei na porta do paraíso até que o último de meus filhos espirituais tenha entrado. Ele não nos abandona. Sua intercessão é poderosa e constante. Se você se sente sozinho no combate, saiba que tem um Pai espiritual que olha por você lá de cima.
Agora, sinta essa presença. Deixe que a paz que excede todo entendimento tome conta do seu ser e expulse toda a ansiedade e medo que tentaram te dominar hoje. No comentário fixado deixei a chave para sua transformação espiritual, um livro completo de Padre Pio. Baixe agora e escreva: Minha transformação começou. Muitas vezes o cansaço bate à nossa porta e a vontade de desistir parece ser a única opção. Padre Pio também sentiu o peso da exaustão, mas ele sabia que o deserto é o lugar onde Deus mais fala. Se você está passando por uma seca espiritual agora, persevere. Não abandone sua rotina de oração, não deixe de ir à igreja, não pare de fazer o bem. O milagre geralmente acontece no momento em que estamos prestes a desanimar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Escreva: Minha fé é inabalável, se nada vai te afastar de Deus. Padre Pio alertava sobre a falsa modéstia e a falsa espiritualidade. Ele preferia um pecador que reconhece sua miséria a um santo que se orgulha de suas virtudes. O perigo está em usar a religião como uma máscara para esconder um coração egoísta. Deus não olha para as aparências, ele sonda as intenções. Revelado, a transparência diante de Deus é o que atrai a sua graça transformadora. Seja autêntico em sua busca pelo sagrado. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Se você clama por justiça em sua vida, escreva nos comentários: Deus é meu juízo e minha defesa. Considere as palavras de Padre Pio sobre a providência divina. Não se preocupe com o amanhã. Faça o bem hoje e deixe que Deus cuide do resto. A ansiedade é um sinal de que estamos tentando controlar o que não nos pertence. Entregue o controle agora. Quando você solta as rédeas e permite que o Espírito Santo guie sua vida, os caminhos se abrem de forma milagrosa. O que era nó se desata. O que era muro vira ponte. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: Recebi minha bênção. Padre Pio viu o rosto de Cristo em cada sofredor que chegava até ele. Ele fundou a Casa Alívio do Sofrimento porque acreditava que a ciência e a fé devem caminhar juntas para curar o homem por inteiro. Se você está doente, busque os recursos humanos, mas nunca esqueça que o médico dos médicos tem o poder de acelerar qualquer processo de cura. Clame agora pela saúde do seu corpo e da sua alma, pois para Deus nada é impossível. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: Minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Declare: Eu não desisto se sabe que Deus está lutando por você. O segredo para manter a chama da fé acesa em tempos de escuridão é a leitura espiritual. Padre Pio recomendava a leitura das vidas dos santos e da Bíblia. Ele dizia que quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos, Deus fala conosco. Cuidado com o que você consome na internet e na televisão. Se você enche sua mente de lixo, sua alma ficará intoxicada. Busque agora conteúdos que edifiquem e tragam a luz da verdade para o seu entendimento. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: Eu recebi essa graça. Se você quer que toda barreira caia por terra hoje, digite: Pelo poder der, eu vencerei. Padre Pio muitas vezes ficava em silêncio por horas, apenas contemplando a grandeza de Deus. Ele dizia que o amor não precisa de muitas palavras, mas de muita presença. Como está sua presença diante do Senhor? Você gasta tempo com Ele ou apenas faz pedidos rápidos? Revelado. A intimidade com o céu é construída na constância e na fidelidade das pequenas orações. Comece a dedicar um tempo de qualidade para quem deu a vida por você. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Muitos duvidavam dos estigmas de Padre Pio, achando que eram feridas autoimpostas. Ele sofria a humilhação do ceticismo com paciência. Isso nos ensina que quando estamos fazendo a vontade de Deus, as críticas do mundo não devem nos abalar. Se você está sendo perseguido por causa da sua fé ou por fazer o que é certo, alegre-se. O próprio Cristo foi perseguido. A marca da verdade muitas vezes é a incompreensão daqueles que não têm olhos para ver o sobrenatural. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um.
É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Digite "eu persevero" se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. O perigo da preguiça espiritual é como uma ferrugem que corrói a alma aos poucos. Padre Pio era incansável. Ele nos mostra que a vida é curta demais para ser desperdiçada com futilidades. A Gold. Faça um exame de consciência, onde você está investindo seu tempo e energia. Lembre-se que daremos conta de cada minuto que nos foi concedido. Use-o agora para construir um legado de amor e fé que permanecerá muito tempo depois que você se for. Eu separei um material especial no comentário fixado. Um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Se você sente que uma nova história começa hoje, escreva: Deus está fazendo algo novo. Padre Pio tinha uma devoção especial pelo Sagrado Coração de Jesus. Ele encontrava ali o refúgio para todas as suas angústias. Ele dizia: Jesus, eu me escondo em vossas chagas. Quando o mundo parecer cruel demais e as forças parecerem acabar, faça o mesmo. Esconda-se no amor de Cristo. Lá, nenhum mal pode te atingir e nenhuma tempestade pode te afogar. Você está seguro nas mãos daquele que sustenta o universo com uma única palavra. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. A intercessão de Maria era a âncora de Padre Pio. Ele não dava um passo sem consultar a mãezinha, como carinhosamente a chamava. O perigo de tentar caminhar sozinho na fé é a queda certa. Precisamos do auxílio materno para não tropeçarmos nas pedras do caminho. Se você sente que sua caminhada está difícil, peça a Maria que te leve pela mão. Ela conhece os atalhos da graça. O tempo está se esgotando e o que Padre Pio revelou sobre este exato momento da sua vida é algo que você não pode ignorar nem por mais um segundo. Existe um segredo guardado nas chagas de Cristo que ele compreendeu como ninguém, e esse mistério está prestes a ser revelado na sua história agora mesmo. Se você sente que sua alma está pesada, como se um perigo invisível estivesse rondando seus passos, entenda que não é coincidência você estar ouvindo isso hoje. Padre Pio muitas vezes dizia que o demônio é como um cão raivoso acorrentado. Ele só morde quem se aproxima demais. Talvez você tenha se aproximado do perigo sem perceber, permitindo que a angústia e o medo tomassem o lugar da oração no seu coração. Mas a revelaço que trago é de esperança. O mesmo Deus que sustentou o santo de Pietrelcina nas batalhas mais sangrentas contra as trevas, é o Deus que segura sua mão neste instante. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite agora: Senhor, emanin, Senhor, Eonor, latu pariustir liturspido. Aquestás for. Will minera, Willa Cruz. The Sile, Emer, a Sanclit. Você precisa compreender que sua dor tem um propósito de salvaço que seus olhos humanos ainda não conseguem enxergar. O sofrimento, quando unido à cruz de Cristo, torna-se uma escada para o céu e uma fonte inesgotável de milagres. Padre Pio não carregou os estigmas por acaso. Ele os carregou para provar que o amor de Deus é capaz de transformar qualquer ferida em uma porta de luz para o mundo. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Não deixe que o desespero roube a sua paz, pois a paz é o terreno onde Deus planta as maiores bênçãos. Se você está passando por uma tempestade financeira, de saúde ou familiar, saiba que o alerta do céu para você hoje é de confiança absoluta. Deus nunca perde o controle, mesmo quando parece que o barco vai afundar no meio da noite escura. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Se você sente que suas forças acabaram e que o fardo está pesado demais para carregar sozinho, escreva: Senhor, socorre-me na minha fraqueza. Padre Pio ensinava que a oração é a melhor arma que temos, uma chave que abre o coração de Deus. Hoje, essa chave está nas suas mãos. Use-a agora, não com palavras decoradas, mas com o grito sincero da sua alma que anseia por uma mudança real e profunda.
O milagre que você tanto busca não está longe. Ele está sendo forjado no silêncio da sua perseverança e na força da sua fé inabalável. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Imagine a cena: Padre Pio intercedendo por você diante do trono da Virgem Maria, pedindo que cada lágrima que você derramou seja transformada em uma pérola de vitória. Ele prometeu que continuaria ajudando seus filhos espirituais mesmo depois da morte, e você, que está aqui ouvindo esta mensagem, faz parte dessa família de fé. O segredo da sua vitória reside em não desistir no último quilômetro da jornada. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixe o seu e volta aqui para dizer: amém, eu recebi. Se você quer selar a proteção divina sobre sua casa para que nenhuma enfermidade prospere, digite: Sangue de Cristo, proteja minha família. A salvação da sua casa depende da sua postura espiritual a partir de agora. Não se deixe levar pelas notícias ruins ou pelo desânimo que o inimigo tenta plantar na sua mente durante a madrugada. Acorde com a certeza de que o exército de anjos está acampado ao seu redor e que Padre Pio, com seu olhar firme e compassivo, está vigiando cada um dos seus passos para que você não tropece nas armadilhas do caminho. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um, é para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. Eu separei um material especial no comentário fixado, um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Agora, quero que você respire fundo e sinta a presença de Deus preenchendo todos os vazios do seu peito. Vamos fazer uma oração final tão forte que as colunas do céu se moverão a seu favor. Feche os olhos por um instante e imagine a mão de Padre Pio sobre sua cabeça, abençoando seus planos, curando suas dores e afastando todo espírito de opressão que tentou te paralisar nos últimos dias. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Se você crê que a mão de Deus é poderosa para fazer o impossível acontecer na sua vida financeira, escreva: Deus é meu provedor e nada me faltará. Senhor Jesus, por intercessão de São Pio de Pietrelcina, nós te pedimos agora: olha para este filho e para esta filha que clamam por tua misericórdia. Quebra todas as correntes de maldição, afasta toda inveja e todo olho gordo que tenta secar as bênçãos deste lar. Que o óleo da unção derrame sobre cada membro desta família, trazendo saúde para o corpo e paz para a mente. Padre Pio, tu que conheces o sofrimento humano, leva estas súplicas ao Pai e não descanses até que o milagre seja completo. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário, um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. A oração tem o poder de mudar o curso da história, e a sua história está sendo reescrita neste exato momento pelas mãos do Criador. Não tenha medo do amanhã, pois o amanhã pertence a Deus e Ele já preparou uma mesa farta para você na presença dos seus adversários. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia tristeza, haverá um júbilo tão grande que transbordará para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. No comentário fixado deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: hoje eu despertei espiritualmente. Se você confia que a Virgem Maria está cobrindo sua vida com o manto sagrado dela agora, digite: Nossa Senhora, passa na frente. Esta mensagem não pode parar em você. O mundo está carente de esperança e você foi escolhido para ser o portador dessa luz. Compartilhe este vídeo agora com 3 pessoas que você ama ou com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento de desespero. Ao compartilhar, você está espalhando a semente da fé e o bem que você faz hoje voltará para você multiplicado em bênçãos e proteções inesperadas.
Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: eu quero mais de Deus. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. Lembre-se sempre das palavras de Padre Pio: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Vá em frente com a cabeça erguida, sabendo que você não está sozinho nesta batalha. Os santos são nossos amigos e eles estão torcendo por nós a cada segundo. Sua vitória já foi decretada no céu, basta que você tome posse dela com coragem e determinação hoje mesmo. Deixe eu confio em Deus e sente que sua vitória está chegando. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: minha vida vai mudar a partir de hoje. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: eu abri meu coração para Deus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Que a intercessão de Padre Pio seja o seu escudo e a sua força em todos os dias da sua vida. Amém. Não se esqueça de verificar o link no comentário fixado e garantir o seu guia espiritual antes que o acesso seja encerrado. O tempo de agir é agora, pois Deus tem pressa em te abençoar. Declare amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: essa mensagem era para mim. No comentário fixado tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: eu quero essa transformação. Se você sente no fundo do seu coração que este vídeo foi uma resposta direta de Deus para as suas orações, digite: obrigado, Senhor, por me ouvir. Padre Pio muitas vezes ficava horas em silêncio absoluto, apenas ouvindo a voz de Deus. Talvez o que falte na sua vida seja esse momento de quietude para perceber que a solução que você tanto procura já foi dada. O alerta que o céu te envia agora é: pare de lutar com suas próprias mãos e deixe que o braço forte do Senhor lute por você. A sua parte é crer e permanecer firme na rocha que é Cristo, pois nada pode abalar aquele que confia no Altíssimo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui. Encerramos este momento de oração e reflexão, mas a presença de Padre Pio continua com você. Sinta o perfume da santidade invadindo sua casa e trazendo a cura para todas as feridas emocionais e espirituais. Você é um vencedor, um escolhido de Deus, e nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Cristo. Vá em paz e que a luz do Espírito Santo ilumine cada decisão que você tomar a partir deste minuto. Digite eu entrego se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. Corre no primeiro comentário e baixa o livro antes que acabe. São ensinamentos de Padre Pio que vão mudar sua forma de ver a vida. Depois volta e escreve: meus olhos foram abertos. No comentário fixado tem algo que você precisa. Um livro com novenas poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e declare: vou rezar com fé.